Florianópolis e é um clássico do futebol brasileiro. Vasco e Fluminense se enfrentam no estádio da Ressacada, a casa do Avaí. O Vasco foi punido com 4 perdas de mando de campo por conta daquela confusão do jogo entre Vasco e Corinthians em Brasília e está, portanto, mandando o seu jogo em Santa Catarina, porque joga no domingo contra o Criciúma, então aproveitou o ensejo com 2 jogos seguidos praticamente no mesmo destino. No momento em que o Fluminense vem para campo, isso é um ritual tradicionalíssimo do Fluminense, sempre os jogadores trazendo o pavilhão, a bandeira do Fluminense, e o torcedor repete o gesto lá na torcida. Aí o Fluminense no campo de jogo, Vasco e Fluminense, um clássico, Fluminense e Vasco preocupados. Rodada não é nada favorável para os times que estão na luta contra o rebaixamento. Ao longo da transmissão a gente vai dizer para você exatamente por quê, mas o Criciúma ganhou do Grêmio em Porto Alegre, só como exemplo. O Bahia vai ganhando do Vitória por 2-0, são times que ameaçados estão ali na parte de baixo da tabela e por isso a expectativa é sempre muito grande em relação ao que vai acontecer no campo de jogo entre Vasco da Gama hoje na zona do rebaixamento e o Fluminense na expectativa de dar uma distanciada lá da parte de baixo. O Vasco nesse momento entrando em campo, vamos dar uma olhada na entrada em campo do time do Vasco, do André com o Fagner. Aí você vê a entrada em campo do time do Vasco, jogadores no campo de jogo na Ressacada em Florianópolis. Aí o Clube de Regatas Vasco da Gama, os 2 times já no gramado da Ressacada e a torcida presente. Por se tratar de um jogo, digamos, de forasteiros, os times cariocas têm grandes torcidas no Brasil inteiro. Santa Catarina, o do Vasco especialmente, é muito grande. Não é aquele público que nós esperávamos, o estádio talvez lotado, né? Você vê aí o Cris, o Marlone, jogadores do Vasco da Gama, e a gente vai fazer contato agora com os nossos repórteres. O André Galindo está acompanhando tudo do Vasco da Gama e o Marcelo corrige os lances do Fluminense. Alô Galindo, boa noite. Opa, Luiz Roberto, boa noite para você e o amigo ligado na Globo. Tem estreia no Vasco hoje, já que o capitão Juninho recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Francismar, o meia recém-contratado junto ao Boa Esporte da Série B, vai para o jogo. Vasco apertado aí na zona de degola. Agora o destaque tricolor com Marcelo Correge. Boa noite, Galindo, boa noite a todos. Mais uma vez, o time do Fluminense vai ter um jogador improvisado na lateral esquerda. O Carlinhos e o Ronan, que são jogadores da posição, estão machucados. E o Igor Julião, que é lateral direito, vai atuar naquele setor. Isso aconteceu na última partida, derrota do Fluminense para o Internacional. Só que no segundo tempo, o Vanderlei Luxemburgo inverteu o Bruno e o Igor Julião de lado. E aí, o Igor Julião teve problemas na marcação do D'Alessandro, por isso foi invertido. Mas o Luxemburgo confia nele e lá de cima manda os recados para o Júnior Lopes, que é o auxiliar técnico e vai comandar o time aqui de baixo, Luiz. Os times estão perfilados porque nós vamos agora à execução do hino nacional brasileiro.
Nacional brasileiro, inicialmente o hino do estado de Santa Catarina. Vamos então confirmar as escalações de Vasco da Gama e Fluminense para você. O time do Vasco tem Diogo Silva 25, Fagner 23, na zaga Jomar 28 e Cris número 13, e o lateral esquerdo é o Henrique número 37. Os dois volantes do Vasco, Pedro Ken com a número 10 e Felipe Souto, mais do lado esquerdo, canhotinho, com a número 15. A linha de 3 meias do Vasco da Gama tem o John Clay, número 29, Francis Mar, já tem 29 anos, com a 16 estreando, e Marlone, número 30. O André é o atacante de ofício do time do Vasco da Gama, do técnico Dorival Júnior. Juninho tá fora, tá suspenso. Vamos confirmar agora a escalação do Fluminense para você. O Fluminense do Vanderlei Luxemburgo tem Clever 33, o Cavalieri tá com a seleção brasileira. Bruno número 2, Gum 3, Leandro Eusébio número 4 e Igor Julião, camisa 35. Os dois volantes do Fluminense são o Jean número 7, um pouco mais à direita é o Edinho número 5. Aí a linha de 3 meias do Fluminense tem o Birubiru com a 29, pelo menos treinou assim no último apronto, né? O Wagner com a 19 e o Rainer número 22. E o Rafael Sobis é o centroavante, é o atacante do time escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que suspenso vai assistir ao jogo lá do alto de alguma cabine. Apita o jogo Wagner Nascimento Magalhães, com o Luiz Antônio Muniz de Oliveira, Luiz Cláudio Regazzoni como os assistentes, e os de linha de fundo, Francisco de Paula Silva Neto e o Rodrigo Nunes de Sá. Portanto, estas são as informações daqueles que são os personagens mais importantes do jogo. O Vanderlei Luxemburgo vai acompanhar o jogo, por enquanto está aí caminhando o Vanderlei, no momento que ele chegava ao estádio da Ressacada, vai se posicionar numa cabine que está reservada lá para o Luxemburgo. Expectativa é que ali ele fique acompanhando ao jogo, mas não pode se comunicar, tem que ficar quietinho lá na cabine que ele estava, o Vanderlei Luxemburgo. Aqui no estúdio do Esporte da Globo, tô com o Júnior, tô com o Marcília, nós vemos aí o juiz, já a bola vai rolar. Júnior, um grande clássico do futebol carioca, mas dois times ainda pressionados pela parte de baixo da tabela. Sem dúvida, Luiz, boa noite a você, boa noite a todos. Nós estamos acostumados a ver Vasco e Fluminense disputando as primeiras posições. Mas essa é a realidade de hoje, ainda mais nessa partida que tem, né, pressionados pelo resultado do Bahia e do Criciúma, que estão brigando também na mesma situação. Um dos dois, se tiver uma derrota, vai ficar em situação bastante complicada. Apita o jogo, Wagner Magalhães, é sempre um desafio para o juiz, um clássico, né, Marcília? E um clássico tenso, né, pela situação que as equipes estão na tabela, e foge um pouco a indicação dele daquilo que vem sendo feito até agora, de colocar em clássicos regionais, em clássicos estaduais, árbitros de outros estados. Vamos torcer para que dê certo. Já temos um atraso de 5 minutos do horário marcado para o início do jogo. Afinal, a gente tem a obrigação por lei da execução dos dois hinos em Santa Catarina, né? Autoriza o árbitro Wagner Magalhães, bola rolando. Está valendo um grande clássico do futebol brasileiro para você a partir de agora. Aí sai jogando o Vasco já com o Marlone. Tentou jogar mais atrás com o John Clay, sofreu a primeira falta do jogo marcada pelo Wagner Magalhães. A falta que favorece o Vasco. Jogada do Edinho ali no John Clay. Uma puxadinha, puxou pelo braço, o juiz estava em cima e marcou. O Gum está voltando hoje ao time do Fluminense. Cumpriu suspensão no último jogo contra o Internacional. O torcedor do Vasco já começa a soltar o grito na expectativa de incentivar o time.
E vai lá o Felipe Souto ajeitando para fazer a cobrança. O canhotinho Felipe Souto. Afinal o Juninho está suspenso. Bola parada no Vasco é sempre com o Juninho, né? Felipe Souto vai para a bola. Ele faz o levantamento. Vai subindo o Gum no primeiro instante para tirar. Olha para a dividida o John Clay, mas o Wagner sai jogando para o Fluminense. Rafael Sobis protege aqui do lado esquerdo. É a bola rolando no estádio da Ressacada. Tradicional estádio da Ressacada, que viu ontem a vitória do Avaí sobre o Sport. O Avaí entrou no G4 da segundona. Birubiru. Aí recebe do lado direito, marcado pelo Henrique. Joga mais atrás com o Jean. Aí Leandro Eusébio. Vira o jogo na esquerda, trabalhando ali com o Igor Julião. Lateral direito jogando do lado esquerdo. Deu pro Rainer. A devolução não foi legal. Fagner faz o corte. Aí sai jogando na direita ali com o André. Acaba desarmado pelo Rainer. Leandro Eusébio para Edinho. É outro que está voltando ao time do Fluminense. Também cumpriu suspensão automática contra o Internacional. Domina mal o Igor Julião. Está jogando o time do Vasco. Aí o André. Ele trabalha. O John Clay passou do lado direito. Preferiu trabalhar pelo meio ali com o Jean. Vira o jogo lá para a direita. Quem chega é o Bruno. Bruno passa errado. Pedro Quem. Pelo jeito encontrou mesmo a posição dele, né? Volante mais de marcação. Ali o Francis Maro, olha, vai chegando, não consegue tocar na bola. Estava jogando no Boa Esporte de Varginha, um jogador já de 29 anos. Vem para compor o elenco do Vasco. Justo está marcando a falta exatamente do Francis Maro, que está sentado ali, vai se levantando, é cara nova. A falta acho que foi do Pedro Quem. De qualquer forma, houve a falta, o juiz marcou. E agora está marcado o impedimento do Rafael Sobis. E Renato Marcília, acho que Jomar dava condições lá no meio, hein? Ou não, estou enganado? Não está enganado, não acha, tem certeza. Jomar, lá pelo meio da zaga, dava condições de jogo ao Rafael Sobis. A jogada do Fluminense. É mais uma super quarta do futebol brasileiro. Já já a gente vai dar uma passada nos resultados desta que é a 27ª rodada, né? Contando os jogos desta rodada, são 12 jogos para o fim do campeonato. Está aí o Dorival Júnior dirigindo o Vasco da Gama. Foi expulso no jogo contra o Flamengo e será julgado, e só depois de julgamento é que o técnico sabe se tem que ficar fora ou não, né? Como é o caso do Luxemburgo. Wagner tentou a jogada do Birubiru, aprofundou para o Jean, chega Jomar e o Cris completa. Pegando para fazer o corte Igor Julião. Vai trabalhando com o Rainer. Protege do lado esquerdo o Rainer. Chegou na marcação o John Clay. Rainer leva melhor. Vai para o fundo, tenta o cruzamento. E o Fagner desvia pela linha de fundo. É escanteio que favorece o time do Fluminense. Já já vamos passar pelos resultados da rodada. Resultados importantes. Aí o Júnior Lopes. É o Antônio Lopes Júnior, mas ele preferiu inverter, né? Usar Júnior Lopes, filho do Antônio Lopes, tradicional Antônio Lopes. O Luxemburgo está lá do alto acompanhando ao jogo. Aí vem cobrança do Sobis, veja o levantamento. Gum, Leandro Eusébio. O Gum tocou, o Eusébio não alcança e a bola vai pela linha de fundo. Vamos dar uma passada pela rodada então. Nós temos já 2 jogos com resultados finais. O Coritiba ganhou do Santos por 1-0 e chegou a 34 pontos. Resultado surpreendente. Na zona do rebaixamento, o Criciúma venceu o Grêmio em Porto Alegre por 2-1. O Grêmio, vice-líder do campeonato. O Cruzeiro agradece. O título vai ficando cada vez mais próximo. A Ponte Preta vai vencendo um time de reservas do Atlético Mineiro. Cuca resolveu poupar o time para o jogo contra o Cruzeiro domingo. E o Bavi começou às 9 horas da noite. Está 2-0 para o Bahia. Rafael Miranda e Fernandão fizeram os gols do Bahia. A bola rolando também para os jogos que começaram agora 10:09. Corinthians e Atlético Paranaense no Pacaembu, 0-0. Náutico e Botafogo na Arena Pernambuco, também 0-0. Cruzeiro e São Paulo, o jogo começou também 10:10, 0-0 também. Amanhã nós teremos Portuguesa e Goiás e Flamengo e Internacional, os jogos que fecham esta que é a 27ª rodada do Brasileirão. Coritiba conseguiu romper uma série de 7 jogos sem vencer, impressionante. Marlone brigando pela bola ali, o Gum queria um toque do Marlone. E houve o toque do Marlone. É o que está marcando a arbitragem. O Brasil inteiro ligado nas emoções
de Vasco e Fluminense, um grande clássico do futebol brasileiro pelo Brasileirão 2013. Há pouco eu disse Corinthians e Atlético Paranaense no Pacaembu, isso é um ato falho, né? No estádio Romildo Correia, lá do Mojimirim, interior de São Paulo, a 160 quilômetros da capital paulista. Corinthians está exemplo do Vasco, né? Jogando fora do seu estádio de escolha, que é o Pacaembu, por conta daquela confusão lamentável em Brasília no jogo entre Corinthians e Vasco. Pedro Quem tá ali reclamando, coisa e tal. O Rainer leva a mão na boca para ver se está sangrando, mas a falta aconteceu desta forma aí, a chegada do Pedro Quem e usando o braço esquerdo ali, Renato Marcília. Foi muito visível, não há motivo para reclamação. O limite é a altura, né? Facinho de você em casa acompanhar. O cara levantou além do ombro, o braço, meu irmão, não pode. Levantou além do ombro, o juiz vai marcar a falta. Abaixo do ombro, se não for cotovelado, ainda vai interpretar. Mas assim não tem como haver a reação por parte do adversário, né? Como o adversário se defender desse tipo de colocação. Vasco e Fluminense, clássico carioca na ressacada em Florianópolis. Jogo importantíssimo. Vasco na zona do rebaixamento, Fluminense querendo somar pontos. Tá indo a 35 com esse empate para se afastar de lá. É jogo tenso, é jogo nervoso, envolvendo duas das maiores torcidas do Brasil. Aí a falta para o Fluminense, Wagner vai para a cobrança. Deixou para o Rafael Sobis. Sobis tenta o levantamento. E apareceu foi o André. Bola volta no Rainer. Trabalha com o Sobis. Lá atrás com o Igor Julião. Aí o goleiro Clever. Jogou bem contra o Internacional. Lembrando que o Diego Cavalieri está com a seleção brasileira. Sábado, dia das crianças. E a bolinha da Guarda Graça. Brasil e Coreia. Sábado às 8 horas da manhã. Olha, o Náutico abre o placar na Arena Pernambuco. 1 para o Náutico, 0 para o Botafogo. E há 5 jogos não sabe o que é ganhar. E o Maicon Leite, que tinha sido afastado pelos outros técnicos do Náutico, foi reintegrado pelo Martelotti, não para de fazer gol. Faz um gol atrás do outro, o Maicon Leite, que é jogador do Palmeiras. Aí você vê o Wagner, deu uma olhada para a ponta esquerda, viu que o Igor Julião tá ali, até meio livre de marcação, mais distante. Vai tentar a jogada pelo alto na área, faz o levantamento, o Leandro Eusébio subiu, não alcançou, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Nós temos 8 jogos nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Claro, o show do intervalo vai estar recheado de imagens, de gols. Aquilo que for de mais marcante, que rolar de mais marcante, você curte no nosso show do intervalo. Amanhã apenas 2 partidas completando essa rodada. E já já a gente mostra para você o gol do Náutico no jogo contra o Botafogo na Arena Pernambuco. Vai jogando o Fluminense, Igor Julião. Chega na marcação ali, o André acaba acertando o Igor Julião. O juiz pede calma, o Leandro Eusébio está dizendo 1, 2. É uma falta proposital, ele vai, não é um pontapé com muita força, mas não deixa de ser um trança-pé, Renato Marcílio. O antijogo, né? Claramente para evitar a progressão do adversário. Controlou bem, sem cartão, por enquanto, o juiz está certo, é isso mesmo? O cartão amarelo ele é um ultimato, né? Então é bom muitas vezes, né, decidir e resolver as questões com uma advertência verbal. Bem feita, até tem mais efeito, né, didático sobre o jogador do que o cartão como fura punitiva, né? Vai jogando aí o Pedro Quem. Trabalhando no meio. Jogou com o John Clay. Virou na esquerda. Trabalhou com o Henrique. Henrique para Felipe Souto. Felipe Souto para Pedro Quem. Felipe Souto recebe na esquerda. Trabalha com o Henrique. Torcida do Vasco solta o grito de Vasco. E agora a falta cometida pelo Wagner. O Wagner chega ali, soca o ar, não gosta da marcação. Mas o Henrique já se levantou aí, sofreu a falta. Camisa 37 do Vasco. O lateral, ele ganhou a posição até, né? Aí teve uma contusão, acabou saindo do time. E agora está voltando à lateral esquerda do Vasco, porque o Yotun foi convocado para a seleção peruana. Olha lá o Marlone para a cobrança. O Henrique de apenas 19 anos, Luiz.
Marlone vai para fazer o levantamento. Você vê o carequinha Cris do lado direito do seu vídeo ali no limite. Para a jogada na segunda trave. O André vai mais pelo meio. Vem o levantamento. O Cris vai subindo. Tocou. Gol! Do Vasco! E é de Cris, número 13. Desde a sua estreia tem sido muito questionado, especialmente pela questão defensiva. Cobrança do Marlone, o Cris vem sozinho. E aí de cabeça escolhe o canto e manda desta forma para o fundo do gol do Fluminense aos 11 minutos do primeiro tempo. Vibra Dorival Júnior, solta o grito. Sabe da importância do jogo, do tamanho do jogo. E o Cris a se destacar a serenidade de um jogador tão experiente, 10 anos de França, que teve que conviver com as críticas do ponto de vista das falhas defensivas e coisa e tal. E agora tem um gol. Um gol é sempre legal na vida de qualquer jogador, mesmo ele sendo de defesa, né, Júnior? Para dar confiança, né, Luiz? A verdade é que houve um erro de marcação do trio ali central do Fluminense, o Edinho, o Gum e o Leandro Eusébio, que marcaram a bola e deixaram... A bola foi bem batida pelo Marlone, que não deu chance nem do Clever sair, mas a marcação à distância complica para o defensor quando ele não toca. Ele não precisa agarrar, como a gente fala sempre, mas precisa tocar para saber onde está o adversário. O Cris foi bem com o tempo certo, sem chance para o Clever. Olha, o Vasco está saindo com esta vitória parcial da zona do rebaixamento, tá indo ali para a 16ª posição, né? Tá empurrando o São Paulo, que vai empatando em 0-0 com o Cruzeiro. E do ponto de vista da importância do jogo, o empate até que é um grande resultado, né? Para esse impressionante Cruzeiro quando joga no Mineirão. Então, empatou com o Santos e ganhou todos os outros jogos. E isso vai ajudando o Vasco a sair da zona do rebaixamento com essa vitória parcial contra o Fluminense. Lembrando que domingo o Vasco enfrenta o Criciúma, que é o 18º, que é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Aí você vê o Francismar. Não adianta o torcedor do Vasco esperar um maestro para o time, né? Um jogador muito competitivo, de muita velocidade, uma entrega que chama atenção no Boa, lá de Varginha. Marlone, o passe foi muito à frente, vai saindo tranquilo o Clever para fazer a defesa. Pois não, André Galindo. E sobre o Francismar, o Dorival Júnior disse que ele ia fazer exatamente a mesma função do Juninho Pernambucano, com exceção das cobranças de falta. Já passamos de 13 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Já nós vamos abrir a sua participação. Já, assim que a bola parar aqui, ó. Vai ser agora. Então é o seguinte, vote agora. Globoesporte.com/futebol 2013. Quem faz mais falta, Juninho ou Fred? Não é falta de jogo, né? É falta pro time, evidentemente. Os dois fazem suas faltinhas também. Luiz, os dois fazem faltinha, mas fazem mais falta ainda fora do campo, né? Que a gente gostaria de estar vendo. São duas referências, na verdade, né? Essa vai ser boa. O vote agora de hoje é complicado, né? Vote agora! Vá lá! No seu celular, no seu tablet, no seu computador de mesa, no seu laptop. Venha participar sempre com a gente. Olha o Marlone aí, dominando. 1-0 Vasco, gol do Cris. Atrás o Francismar se movimenta. Leandro Eusébio está na marcação. Marlone, curtinha para o Francismar. É isso que pede o Dorival, né? Francismar, Marlone e John Cleis tem que mudar muito de posição. Pedro Ken se apresenta no ataque. Fagner. Rainer está marcando. E o bote foi na bola. Isso é a roubada de bola. Pode botar aí nas estatísticas do jogo. Na sequência, outra roubada de bola do Fagner. Deu no Marlone, recebeu de novo o Fagner. No fundo, na direita, cruzamento. Chega Eusébio. Escanteio pro Vasco, o jogo começa animado. Também com a importância desse jogo, imagina a adrenalina que os jogadores dos dois times, que adrenalina é essa para todos os jogadores. Pro Vasco mais ainda. Wagner Magalhães se aproxima ali para dar uma checada nas condições do Leandro Eusébio. É no braço, veja, ele bota a mão ali e tal.
Parece que está tudo bem agora com o Eusébio. Ele está louco para dizer, vamos seguir o jogo. Microcâmera. Lá dentro do gol. Cobrança de escanteio. O John Clay veio na bola curtinha, mas o Felipe Souto vai lá para a cobrança. Aí fez o levantamento clever, foi no segundo andar e ficou com ela. Sim que a bola para o gol do Náutico, um aperitivo aí para o nosso show do intervalo. Em profundidade, bola para o Birubiru. Garoto tem velocidade. Vai para cima da marcação do Henrique, trouxe pelo meio, Biro tentou bater, Cris faz o corte. Tentava o passe, na verdade, o Birubiru, né? Bruno tá passando do lado direito. Jean ficou mais atrás, atrapalhado pelo juiz. Birubiru ganhou. Tocou para Bruno, fez o levantamento para o Sobis, de cabeça, chega a Cris, afasta, tira dali. Aí sai jogando com o John Clay. E o Rainer toca para a lateral. Vamos aproveitar para a gente ver o gol do Náutico na Arena Pernambuco. Náutico e Botafogo, Botafogo que não está sendo dirigido pelo Oswaldo de Oliveira hoje. O gol foi marcado pelo Maicon Leite. Teve um desvio no meio do caminho, o que atrapalhou a possibilidade de defesa do Renan, já que o Jefferson é mais um goleiro que está com a seleção brasileira. Por sinal, neste domingo no Esporte Espetacular, uma entrevista com o Jefferson, goleiro do Botafogo e da seleção. Ele revela que foi alvo de racismo no futebol. É domingo no Esporte Espetacular, a partir de 9h30 da manhã. Dificuldade do Campeonato Brasileiro. No início da rodada, todas as equipes na zona de rebaixamento ou venceram, no caso do Criciúma, ou estão vencendo. Que é o caso da Ponte Preta ganhando do Atlético Mineiro, por exemplo. O São Paulo está empatando, né? E o Vasco iniciou na zona de rebaixamento, já está ganhando. Você sabe, Marcília, a bola saiu ali, que todas as estatísticas, desde que o campeonato tem rebaixamento, né? Existe o rebaixamento. A parte final, a gente está revendo o gol do Cris. Marlone, olha o levantamento, o Júnior destacou, né? Perfeito, o Pedro Quem sobe e o Cris vem nas costas dele, praticamente livre, marcado em cima ali pelo Edinho. Mas sem saltar, né? O Edinho chega, se aproxima, mas não consegue saltar com o Cris, que saiu para comemorar. Todos os times da parte de baixo da tabela, nos últimos 30% de qualquer campeonato, eles aumentam a performance. É natural, é a pressão, é a adrenalina, desespero. E assim será. O rebaixamento, que do ponto de vista esportivo, ele deve ser tratado como um ingrediente importante, né? E não como algo que é só uma tragédia, né? Aí o Leandro Eusébio. Edinho. Igor Julião. John Clay conseguiu tocar. Pedro Quem. O juiz entendeu que houve falta. Não sei se foi do John Clay no Wagner ou depois do Pedro Quem. Olha, o Pedro Quem vai no Wagner no primeiro instante. Aí vai o Igor Julião. Não sei se é sobre o Igor. Acho que é sobre o Pedro Quem mesmo. Lá na... Perdão, sobre o Wagner na puxadinha de camisa ali, né? Exatamente. Aí o Jomar. Esse é o Cris. Tem o Henrique passando lá do lado esquerdo. Faz o recuo para o Diogo Silva. No limite ali para se livrar da bola o Diogo. Levantamento lá na direita para o Francis Mar. A bola vai saindo em lateral. Lopes Júnior está gritando com todo mundo aí, porque o Vasco está ganhando por 1-0, Júnior. E tá tendo volume de jogo também. O jogo começou, Luiz, em função até de tudo que vocês falaram ainda, quem tá na zona e quem tá próximo. As duas equipes jogando para frente, né? A parte ofensiva vai prevalecer sempre. Não tem jeito nesse momento. Quem quiser sair da zona de rebaixamento ou quiser se afastar mais, vai precisar jogar ofensivamente. Corte do Wagner. Completa o Birubiru. O juiz está marcando a falta no Birubiru, cometida pelo Henrique. O Henrique, inclusive, se desculpou com os companheiros. Cobrança do Edinho. Trabalhou com o Jean. Jean mais atrás com o Gum. Gum para Edinho. Passamos de 20 minutos de bola rolando. 1-0 Vasco, gol marcado pelo Cris. Ponte Preta 1-0 no Atlético Mineiro. Náutico 1-0 no Botafogo. Cruzeiro e São Paulo está 0-0. Corinthians e Atlético Paranaense também 0-0. Toque, está marcada a falta, favorecendo o Vasco. Vai voltando aí o Bruno. Vamos ver de novo? Luiz. Aí não há nenhuma dúvida. Marcília, só como esclarecimento antes do correge, não é para cartão mesmo esse toque? Não, não é. O toque ele é a falta comum. A de cartão amarelo, quando ele evita uma jogada objetiva da equipe, ou é muito assintoso
o toque, ou de cartão vermelho quando evita, claro, e manifesta a possibilidade de gol. Aí vai chegando o Gum. De cabeça tira, a bola sobra no Pedro Quem. Protegeu, escorregou, perdeu. Wagner recupera. Aí trabalha na esquerda com o Sobis. Sobis para Rainer. Cris da marcação. Adiantou demais o Rainer. Globo, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável. Essa é pra profissional. Diga lá, Marcelo Correge. Tem uma informação justamente sobre o Rainer. Ele ganhou a disputa com o Felipe por essa vaga ali no setor ofensivo do Fluminense, até porque ajuda na marcação ao Fagner, lateral do Vasco. E também nessa partida ele já falou para o Júnior Lopes que está sentindo muita dificuldade de jogar aberto pela esquerda e pediu para cair um pouquinho mais para o meio, Luiz. Leandro Eusébio chega bravo ali, toma a bola das mãos do John Clay. Falta já cobrada, a bola com o Rainer. Recua no Edinho. Edinho com a braçadeira de capitão. Adiantando para Wagner. Aí Jean. Francismar está no primeiro combate da marcação. Bola para o Rainer. Tentou driblar o Pedro Quem. Como se adaptou nessa função Pedro Quem. Rafael Sobis, recuperação do Fluminense. Tocou no Wagner. Buscava o Birubiru. Felipe Souto faz o corte. Os jogadores do Fluminense queriam um toque de mão. Jogo que segue. Aí o Gum. 22 do primeiro tempo. Birubiru, ele e o Henrique. O Henrique fez o corte e foi imediatamente aplaudido pelos companheiros. Wagner. O desvio foi do Felipe Souto mesmo. A bola bateu na sola do pé dele. Lateral já cobrado. Birubiru. Deixou quicar. Levou o Birubiru de esquerda. Cris na marcação. O juiz entendeu que a bola foi chutada diretamente pelo Birubiru pela linha de fundo e marcou, portanto, só o tiro de meta, favorecendo o Vasco. Aí a torcida do Vasco, as torcidas do time do Rio, no Brasil inteiro, Santa Catarina não é diferente, mas no caso de Florianópolis, especialmente a torcida do Vasco, é um contingente enorme, um dos motivos pelos quais o Vasco acabou escolhendo mandar esse jogo em Florianópolis, já que está cumprindo punição com perda de mando de campo. (23 minutos, primeiro tempo. Clássico do futebol carioca para você, 1-0 para o Vasco. Jogo importantíssimo, muito nervosismo para os dois times. Francismar por Pedro Quem. De novo no Francismar. Carregou, Edinho na marcação. Francismar bateu pro gol na trave. E o desvio do Clever. Talvez o desvio milagroso. Vamos ver de novo. Olha o Francismar, levou com a esquerda. Olha o Clever, se não toca é caixa. Que defesa fez o Clever. E que chute, hein, Luiz? Que defesa, que chute, que lance na ressacada. A bola saiu variando, que criou mais problemas ainda. Clever que novamente mostra, né, essa grata surpresa. A gente já tinha no domingo já visto a sua atuação, agora nessa jogada também. Vem Marlone de novo na cobrança de falta. Desta vez o Cris não ficou na segunda trave, não. Ele está mais no meio. Serve lá. Ele fica na segunda trave, é mais o Jomar agora. E o próprio Pedro Quem. É outro jogador muito alto, tem 1,88 m o Pedro Quem. Veja lá, o Jomar vai para a segunda trave, o Cris está na primeira. Levantamento, corte do Rainer. Bola volta, Felipe Souto. Protegeu. Chega bem para fazer o corte o Igor Julião. Contra-ataque do Fluminense. Rafael Sobis tocou no Wagner. Birubiru está pedindo. Ele joga em profundidade para o Birubiru. Wagner rasga, tira dali. E a bolinha da Guarda Graça tem rede balançando no Brasileirão. Birubiru. E o Fagner ganhando a jogada. Olha, Rafael Marques empata para o Botafogo. Um para o Náutico, um também para o Botafogo. É a luta pelas vagas da Libertadores. E mais uma vez a defesaça do Clever. Chute do Francismar, que é isso aí que a gente tá vendo. Já é um cara pronto, 29 anos. Talvez seja também, né, Luiz, uma das características. Essa característica do Francismar, né, que o Dorival tenha feito essa opção, né? Porque ele não tem nada a ver com o jogo do Juninho. Ele é um jogador que joga muito mais para frente, jogador muito mais de finalização, né? E a gente viu por esse chute aí que realmente é para a defesa do Fluminense ter atenção com esse chute de fora da área. Lateral favorecendo o Fluminense. Primeiro turno, o Vasco venceu por 3-1 na grande partida do Juninho Pernambucano, que hoje está fora. O
Vote agora. Quem faz mais falta ao seu time? Juninho Pernambucano ou Fred? Tem uma outra bola ali no campo de jogo. Todo mundo sabe qual que tá valendo. E é isso aí. O juiz entendeu perfeitamente como você e como nós estamos aqui, que o jogo deveria seguir. Bacana. É a orientação, é oficial. Pedro Quem. Chega Gum. Domina, deixa cair. Há um chutão lá pro ataque. De novo o Pedro Quem. Tem um jogador do Fluminense que está caído. Birubiru. Bola tocada na direita com o Bruno. Bruno tentou o cruzamento, passou pelo Sobis. Bola volta, vai lá o Edinho. Rainer dominou, rolou pro Sobis. Cris fez o bloqueio certinho. Senão naquele lance anterior, o Sobis tentou correr na direção da bola que foi tocada lá pro gol, na direção do goleiro. O Cris foi no... Daqui a pouco eu vou mostrar esse lance para você, para perguntar pro Marcília que se pode. Bola tocada pro Igor Julião. André cortou mal. Birubiru. Igor Julião. André de sola. Volta no Igor. Igor pro Biro. Tem habilidade. Marcado por 3. Francismar cortou. O Pedro Quem saiu jogando e sofreu a falta. Vamos fazer o seguinte. Esse lance que eu falava há pouco. Vamos ver se a participação da jogada. Esse é o lance do lado do Pedro Quem. Vamos ver o Cris como foi, olha. Felipe Souto vai recuar. Olha lá, olha o Cris. Ele pode fazer isso aí. A bola ficou com o goleiro, o jogo seguiu. Não tem falta nesse lance aí, Marcílio? Tem. Agora a verdade é o seguinte. É tão distante o lance do Cris da bola que o árbitro certamente não viu o que o Cris fez. Ele acompanhou a trajetória da bola. Se é mais perto, entra no ângulo visual do árbitro. Era muito distante. Dei uma olhada no cronômetro aqui, achei que o meu cronômetro estava errado. Jogo rápido, corrido, rodada agitada, 28 já do primeiro tempo, 1-0 para o Vasco, o gol do Cris. Wagner, Felipe Souto, entrega para o André. Se manda o André. Olha o Francismar na velocidade, André tocou para o Felipe. Felipe mais atrás no John Clay. John Clay para o Marlone, clareou para o pé direito, explodiu no Bruno. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine, dentes 3 vezes mais brancos. Aí a recuperação do Rainer. Jomar faz antecipação. Francismar. Falta sobre ele, cometida pelo Rainer. Aí vai se levantando o Francis. Falta por trás, antijogo. Não era para cartão já não, mas não tá na hora, Marcílio. Não, ele tá levando bem o jogo. Um cutucãozinho leve, né? Ele tá com o jogo na mão. Isso é importante. Não gastar cartão sem necessidade. Próximo sábado, 8 da manhã, seleção brasileira em campo. Brasil e Coreia, direto de Seul. Daqui a pouco no show do intervalo, informações diretas da Coreia com o Mauro Naves. Dos preparativos da seleção. Felipe Souto levantando. Subiu Edinho. Completa o Jean. Olha a volta no Felipe Souto. Francismar. Protege. Trabalha com John Clay. Jogada com Pedro Quem. Vira no Fagner. Aí Rafael Sobis da marcação. Marlone. Rola mais atrás para Francismar. Recomeça com o Jomar. Levantamento exagerado do Jomar. Pois é, não é mais fácil o Jomar entregar para quem está mais pertinho, já que ele não tem nenhum capete para fazer um passe de mais de 20 metros? Não, e tem outra coisa. Tava o time do Fluminense, né? Todo atrás da linha da bola, né? Troca a bola com o Cris, espera a falta de experiência, Luiz. Wagner, Diogo defendeu! E o Jomar rasga tirando dali. Olha, veio com o efeito. Olha, puxou com gosto, olha o que faz a bola. Vai variando, e ainda pegou no cotovelo do Diogo Silva. Igor Julião. Edinho. Vai jogando com o Gum. E olha, na madrugada do Dia das Crianças, o ginasta Diego Hipólito é um dos convidados do Corujão do Esporte, um dos convidados do Flávio Canto, que
sexta para sábado, logo depois da Fórmula 1, Grande Prêmio do Japão. Bruno. Edinho. Aí Leandro Eusébio. Rafael Sobis. Rainer. Girou o Rainer. Rolou pro Jean. Limpou, levou pro pé direito. Diogo Silva. E o Cris joga pra lateral. Jogada mais bem trabalhada, se bobear do jogo. Mas teve um escorregão, né, do Henrique ali, ó, tá vendo que ele estava atrasado na jogada? Foi o segundo escorregão, tá jogando com a trava baixa ali, numa jogada dessa ele complica. Olha o Wagner, trouxe pro pé esquerdo, fez o cruzamento, Cris de cabeça, joga pela linha de fundo. Ontem, Júnior, durante o jogo Avaí Sport Recife, vitória do Avaí que levou o time catarinense pro G4 da segundona, choveu o tempo inteiro. Ontem foi um dia de muita chuva em Florianópolis, o campo já tá molhado, né? Vai lá o Wagner no escanteio. Levantamento, Diogo Silva. Mais uma posse de bola lá pro Fluminense. Vai o Wagner na cobrança. Rainer. Gum. Aí o Wagner. Esse é o Bruno. Adianta pro Wagner. Passa o Bruno. Wagner tentou de trivelinha e deu certo. Chega o Bruno. Traz pro pé esquerdo. Levantou pro Sobis. Subiu, acabou tocando, mas meio com as costas. Fluminense é todo pressão. Não domina o Francismar. A bola cai no Jean. Aí o Rainer. Edinho. Igor Julião. Edinho. Jean. Igor Julião. Bola fica no Birubiru. Domina o Biro. Tentou levar. Se enrolou todo ali. E o Diogo Silva ficou com a bola. Bom, nuance tático importante. Correge, decifrou que o Rainer estava pedindo. Nesses últimos minutos, o Birubiru ficou do lado esquerdo. O Wagner do lado direito. A gente tá vendo lá o Wagner, ó, marcando o lateral. E o Rainer mais no meio. Facilita um pouco o Biro não está bem tecnicamente no jogo hoje, Luiz, né? Para usar a sua habilidade e a sua velocidade. O Rainer no meio, na verdade, ele vai ter um pouco mais, até na questão das suas características, né? Vai colocar os homens mais habilidosos um pouco mais na frente. Deixa ele correr e os outros pensarem. Rainer pro Edinho. Aí vira o jogo lá para a direita. Bruno. Chapelou o André. E a falta do Marlon em cima do Bruno. Obviamente que a troca, pelo jeito, não é definitiva, mas mesmo até para descansar um pouquinho, né? Em função do próprio resultado, entendeu? Com isso ele joga um pouco mais à frente, como eu já falei, os jogadores com habilidade. Rafael Sobis, o Birubiru e o próprio Wagner, que chegou, né, chutando aquela bola na boa defesa do Diogo Silva. Wagner vai para a cobrança da falta. Você vê o Leandro Eusébio e o Gum. E vem bola para a área do Vasco, que vai ganhando o jogo por 1-0. Vai lá o Wagner. Veja o Gum e o Leandro Eusébio, os dois altos. Levantamento, o Gum não domina, sai jogando. O André pro Vasco da Gama tocando no Marlone, que sofreu a falta. E ficou sentindo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Falta do Wagner no Marlone. O juiz também entendeu que não era de cartão, Marcílio. O clássico, ele tem características especiais. O Júnior passou por muito, sabe. Tem suas peculiaridades. Se é tenso em um time na zona do rebaixamento, ele tá pisando em ovos. Ele pode esperar que no segundo tempo ele vai abrir a carteirinha do amarelo ali, que não vai ser fácil. Exatamente, que é justamente se ele começa a mostrar cartão amarelo agora, vai sair vermelho de graça no segundo tempo, ele pode se complicar. Ele tá sendo inteligente. Jean. Igor Julião do lado esquerdo, ele toca mais atrás no Edinho. Edinho protege, de novo agora no Igor Julião. Domina o Igor pro Rainer. Francismar tá na marcação. Recua no Igor Julião, pé direito, levantamento, a bola passa por todo mundo e nós vamos ver o gol do Botafogo, o gol do Rafael Marques, empatando pro Botafogo na Arena Pernambuco. Jogada do Sidorf do lado esquerdo.
E na sobra, Rafael Marques pega de 100 pulo para empatar o jogo. 1 para o Náutico, Maicon Leite. 1 também para o Botafogo. Aí o Fagner. Aí começando lá com o Diogo Silva. Show do intervalo repleto de gols para você. Bahia 2-0 no Vitória. Tivemos o Criciúma ganhando por 2-1 do Grêmio, por exemplo, em Porto Alegre. Tem notícias da seleção brasileira diretamente de Seul para você. Francismar para o Fagner. No meio, John Clay. O juiz entendeu que o Gum fez a falta. Veja que o gesto dele é que puxou. Ele falou pro Gum, você puxou. Vamos ver se puxou. Olha lá. E aí, Marcílio? Ele encostou. Olha ali. Quando encostou, o jogador do Vasco sentiu o braço e desabou. Eu, honestamente, eu não teria marcado falta se capitão do jogo. Que cabeleira, hein, Rafael Sobis? – 23 faltas até aqui no jogo. 10 do Vasco, 13 do Fluminense. É uma característica, uma pena, mas é uma característica do futebol brasileiro. Um número absurdo de faltas. Daqui a pouco eu digo para você quanto tempo que se perde com as faltas. Marlone na cobrança, autorizado o levantamento, olha o André tocando. O jogo tá parado, tá marcado o impedimento do André. Olha, vamos mostrar um lance no Mineirão. Aí o André tá claro o impedimento. Impedido muito claramente. Vamos então ao Mineirão. Olha só, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, tabelinha com o William, ele chuta, o goleiro defendeu, voltou no William aí. O goleiro é o Denis. Inacreditável Futebol Clube. Muito obrigado, Léo Batista. Que isso, William. O goleiro é o Denis, o Rogério está suspenso. E o líder Cruzeiro vai empatando em casa com o São Paulo. Marlone. Aí o Marlone. Igor Julião tirando de cabeça. Rainer. Tem gol acontecendo na rodada. Rafael Sobis, marcado pelo Jomar. E olha, Clarence Sidorf faz. Já participou da jogada do primeiro gol. Aqui no Brasil duro. Até o Sidorf não escapou das vaias. 2 para o Botafogo. 1 para o Náutico de virada. Resultado importantíssimo na luta por uma vaga na Libertadores. E um sonho meio distante, é verdade, ainda do título brasileiro. Igor Julião. Rainer. Fez o drible, tirou o Fagner, vai pro fundo, cruzamento, dominou o Sobis, Igor Julião pediu, Sobis girou, bateu, bola desviou, e o Wagner, voltou no Igor Julião, Felipe Souto, Henrique tira dali! O torcedor do Vasco está meio assustado, o goleiro do Vasco desaba. E o torcedor do Fluminense deve estar atônito, porque a bola ficou ali pedindo, me chuta, ninguém para chutar pro fundo do gol. Mas ele foi esperto nisso, porque ele, quando sentiu a jogada, você vai ver aí, ele saiu, né, ao encontro da bola, tá vendo, ó, para fechar o ângulo, a bola bateu nele, mas ele foi ao encontro da jogada para fazer com que ela bata mesmo nele. Ó. A gente tá vendo o toque lá do Felipe Souto, né, que o Marcília vai dizer se é um toque de peito, se é algum toque ilegal. O que para mim, até gostaria de ver num outro ângulo, mas a minha impressão muito clara é que o Wagner está em posição irregular. E o toque de peito do jogador do Vasco da Gama, mesmo que ele vá ao encontro da... Vamos lá então, Marcília. Primeiro o Wagner, olha só, chute do Sobis, Wagner condição legal, que não começa um novo lance. Exato, no momento do chute ele estava em posição legal. É que ele avança depois. Então a minha primeira impressão está equivocada. O lance foi todo ele normal. Globo, a gente se liga em você. Novo Golf, o melhor da Volkswagen num único carro.
Desvio do Jomar, lateral para o Fluminense. Rainer vai ao fundo, traz para o pé direito, Jomar está marcando. Esse é o lance do cartão e vai levar. É como a gente dizia, o ponto fora da curva, né? Uma falta aqui, falta de fair play ali, mas nada que chegue nesse nível. Olha lá. Esse é o famoso pontapé. Quer dizer, saiu do padrão. Rodo. E sabe o que vai acontecer com o Jomar? Luiz. Com esse cartão amarelo? Vai aparecer na tela aí, você vai ver, ó. Cartão amarelo confirmado para o Jomar, que está fora do jogo contra o Criciúma no próximo domingo no Heriberto Wilson em Santa Catarina. Vai lá o Sobis para fazer a cobrança da falta para o Fluminense. Leandro Eusébio na segunda trave, Gum também. Levantamento, olha o Gum subindo. Diogo Silva, segundo andar para ficar com ela. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. O jogo vai ser parado. Contusão na cabeça, no caso de agora o Bruno, sempre chama atenção. A precaução é sempre parar o jogo. Ainda mais no caso de um jogador do time que está perdendo, que não tem nenhum motivo para querer ganhar tempo, né? Marlone com o Bruno. Então, tem um braço ali, mas olha ali, é um braço que naturalmente o jogador levanta para se equilibrar no ar. E quando o braço desce, bate no rosto, na cabeça do jogador do Fluminense. O lance é absolutamente acidental. Aí o Bruno já está inteiro. Birubiru. Já show do intervalo para você. Edinho. Rainer. Edinho. Rainer. Passou o Biro. Tentou o passe. Cris foi perfeito. Foi perfeito na leitura, né? Ele foi no lugar certinho na possibilidade do passe do Biro. Marlone. Em profundidade para Pedro Quem. Leandro Eusébio. Domina, faz o giro. Saiu jogando mal. Marlone recupera. Entrega para o Francismar. Edinho. Eis o corte. Sai jogando o Fluminense. Felipe Soto. Levantamento lá para o Marlone. Melhor para o Bruno. Luiz. André Galindo está me chamando, mas o Wagner encaixa o passe para o Rainer. Rainer tem o Rafael Sobis do lado esquerdo. O Birubiru na direita. Rolou para o Biro, está impedido. Segundo o assistente. Parando o jogo e marcando o impedimento. A jogada, né, ficou desenhada do lado de cá, né? Ele voltou a jogada para onde originou a jogada, mesmo se ele não tivesse, né, na posição de impedimento. O correto seria virar o jogo, até porque tinham mais jogadores do Vasco, né, do lado de cá, e o pessoal do Fluminense já chegando. Diga, Galindo. 1 minuto de acréscimo, Luiz. Bolinha trabalhando, hein? É gol em Campinas. É importante destacar que o Atlético Mineiro, o Elias faz o segundo da Ponte, está jogando com o time de reservas. O Cuca entendeu que era hora mesmo de poupar alguns jogadores, pensando em Mundial, mas especialmente para entrar inteiraço domingo no clássico contra o Cruzeiro. Ele olhou só para o seu time, não se preocupou com a tabela, nem com nada do Campeonato Brasileiro, nem da própria situação da Ponte Preta. Igor Julião. Pé direito, exagerou. Torcedora do Tricolor fica aí, logo atrás ali, já cornetando mais. Não fez errado, tinha que ter passado, né? É assim que é o barato, que é o legal do futebol. Luiz, diga, João, ia destacar ressacado. Sempre um estádio muito bem cuidado do Avaí. E que ressacada até para trabalhar também é legal, né? É legal, bem legal, bem confortável. Não, eu ia falar na questão do Fluminense, na parte tática, né? O Vasco foi muito mais aplicado, né, na parte defensiva, né? A gente vê que está sempre, né, as três linhas, o André trabalhando também. O Francismar praticamente joga como um homem de meio também. Perdeu a bola, tá todo mundo juntinho. Com isso dificulta um pouco o trabalho do Fluminense, que gosta de fazer aquelas tabelas. Só teve uma boa jogada, que foi a jogada que terminou com a finalização do Wagner em cima do Diogo Silva.
The Voice Brasil, amanhã, logo depois de Amor à Vida. Thiago Leifert comandando um timaço de super técnicos, Carlinhos Brau, Daniel, Lulu Santos, Cláudia Leite. Amanhã o The Voice Brasil, logo depois da sua novela das 9, Amor à Vida. E o César tá cheio de problema para conseguir coordenar a transição da separação em Amor à Vida. Olha o Wagner tocando na esquerda para o Rainer. Rainer dominou, levou para o pé direito, tentou o chute. No momento em que apita Wagner Magalhães. Fim de papo, termina o primeiro tempo na ressacada em Florianópolis. 1 para o Vasco, gol marcado pelo Cris. 0 para o Fluminense. Corinthians e Atlético 0-0, Bahia 2-0 no Vitória, o Criciúma ganhou do Grêmio por 2-1, Ponte Preta 2-0 no Atlético, tá aí o Diogo Silva na seu momento de fé. Botafogo 2-1 no Náutico, hein? Curitiba 1-0 no Santos. Esses gols você vai ver já já, porque o show do intervalo começa com o André Galindo e o Marcelo Corrêa. Conversar com o capitão e autor do gol tão importante depois de 16 jogos, Cris. O que é que você pode falar? Acho que eu só tenho a agradecer pelo apoio da minha família, pelo apoio dos meus companheiros aqui no Vasco, que sempre acreditaram no meu trabalho. Acho que eu sou uma pessoa que sempre estou determinado a trabalhar. Acho que erros todo mundo comete, acho que o ser humano está propício a isso. Acho que hoje eu fui feliz, acho que mais a equipe está de parabéns pelo trabalho que está fazendo em campo. Muito obrigado. Então vamos para o segundo tempo. Marcelo Corrêa, Fluminense, voltando com modificações. O Galindo também acompanhando o lado vascaíno. Vamos lá, rapaziada. Com a mesma formação do primeiro tempo. Ô Luiz, o Fluminense volta com 3 alterações. Saíram o Igor Julião com a 35, o Birubiru com a 29 e o Rainer com a 22 para as entradas do Felipe com a 16, o Samuel com a 31 e também, agora o último jogador está até me faltando aqui, porque é tanta gente que entrou. O Diguinho com a número 8. Diguinho com a número 8. A bronca, Luiz, que o time do Fluminense tomou do Vanderlei Luxemburgo podia ser escutada do campo de jogo. Os termos que ele usou foram humilhação, tem que usar coração, tem que abrir o jogo. O Felipe, a princípio, joga na lateral esquerda, portanto entra no lugar do Igor Julião. No meio de campo, o Samuel entra no ataque com a camisa 31 e no meio de campo o Diguinho no lugar do Rainer. Portanto, o Birubiru foi substituído pelo Samuel no ataque. É muita substituição e olha, o tom do Luxemburgo foi terrível, Luiz. Samuel se manda pela direita, cruzamento, o corte foi do Cris. Bola fica na esquerda, vai sair jogando ali o Henrique. Gum, aí Jean, na direita Bruno. Bom, se ele mantiver o esquema com 3, ele vai botar uma linha de 3 com o Sobis, o Jean e o Wagner, com o Samuel mais enfiado e o Diguinho e Edinho jogando de volantes. Ou ele pode mudar o sistema de jogo também, né? Eu acredito que deva fazer isso, né? Mas vai jogar no risco, né, Luiz? Exatamente por essa jogada pelo lado direito do Vasco em cima do Felipe, que já não joga de lateral há muito tempo. John Clay para o André, deixadinha para o Francismar, levou para a esquerda, que é a bola! Era uma olha ali para o Francismar, ele teve a liberdade para dominar e levar para a canhotinha, que é boa. Ajeitou, olhou, escolheu o que ia fazer. Ele não tinha tanto espaço. Você vê que o Diguinho, inclusive, faz uma barreira ali, né? Com os joelhos dobrados para evitar que a bola pudesse passar embaixo das suas pernas. Luiz, não é normal o treinador no intervalo tirar 3 jogadores. Não é normal, porque você corre o risco de cartão, você corre o risco, inclusive, de alguém se machucar, né? Mas eu acho que foi para o desespero mesmo. O Vanderlei deve estar sabendo que se perder, ele volta também para o olho do furacão. A gente vai confirmando as substituições para você, né? Que você viu que o Igor Julião saiu, o Samuel entrou no lugar do Birubiru, também o Birubiru percorrendo quase 5 quilômetros. E a última substituição, a saída do Rainer para a entrada do Diguinho. Então com isso, olha, o Diguinho, claro, tá aí de volante, que é a posição dele, a posição que ele sabe jogar. Levantando lá na esquerda, buscando o Wagner. Com isso, o Vanderlei
deve armar o time assim com o Jean, Wagner e Rafael Sobis na sua linha de 3 meias, com o Samuel mais enfiado. Agora, o que o Vanderlei fez, tá aí o Samuel, a última substituição que a gente confirma para você, a entrada do camisa 31. É que o Correge flagrou o momento da irritação com o Birubiru, com o Rainer dizendo que não estava aguentando correr atrás de lateral. Então ficou realmente meio estranho aquela definição de quem estava marcando qual lado do campo. Acho que o Vanderlei deve ter se irritado com isso e vai botar outros dois agora para fazer esse papel. Vai tentar, né, Luiz? Não sei se vai dar certo, para te dizer a verdade, né? Mas ele pelo menos vai tentar, né? Porque o primeiro tempo não foi o que ele estava esperando. Ou ele pode amar diferente, a gente vai tentar decifrar para você que está ligado aqui na Globo, curtindo o futebol no Brasileirão. Brasileirão na sua reta de chegada, vai ficando cada vez mais nervoso o brasileiro. Mas dessa vez o Edinho está de terceiro zagueiro. Pode ser também uma outra alternativa, formar o time com 3 zagueiros, liberdades para Felipe e Bruno. Eu acho que essa é a mais correta, né? Um revezamento entre o Edinho e o Diguinho ali na frente da área, senão vai ficar muito exposta a defesa do Fluminense. Perfeito, aí fica diferente, né? Samuel pro Jean, domina, na direita passa o Bruno. Jean carregou, Bruno demorou uma eternidade, foi, recebeu, na linha de fundo, o cruzamento, aparece Jomar para fazer o corte. Vai jogando o Marlone. Mais atrás no Cris. Aí o autor do gol do jogo. De novo Rafael Sobis recebendo na direita. Vai para o fundo, tentou o cruzamento, a bola vai diretamente pela linha de fundo. Olha, gols da Ponte Preta contra o Atlético Mineiro. O Atlético com o time quase inteiro de reservas, né? A gente vai mostrar para você. O William. De pênalti. Aí o William. Mais um dele no campeonato. E o Elias desviando de cabeça. Lembra do Elias, aquele camisa 10 que apareceu no Atlético Goianiense, aí foi para fora do Brasil? Ele. O William fez o 14º gol dele no campeonato contra os reservas do Atlético Mineiro. Esse jogo começou mais cedo e já terminou. Vitória da Ponte, que luta contra o rebaixamento. 26 pontos para a Ponte Preta. Jomário fica sentindo ali o joelho esquerdo. Olha, termina na Fonte Nova. 2 para o Bahia. Estou tentando aqui prestar atenção se ficou preso algum pé, se não ficou. Vamos ver de novo. Olha, ele dá um toque com o pé direito. O pé esquerdo não foi aquele preso. Vamos ver de novo. Olha. Vamos ver a atenção no pé esquerdo dele. Tentou pisar, pisou. Não, acho que tem um toquezinho do Samuel na altura do joelho ali, mais na parte de trás do joelho esquerdo. Olha lá. Talvez, tomara que não seja mesmo. O joelho dá sempre uma preocupação danada. Mas já a gente vai mostrar os gols do Bavi. 2-0 para o Bahia. Bahia vai a 36, dá uma respirada legal. Tinha 33, né? Caso de derrota, ele ia continuar olhando para baixo. E agora vai ter cartão aí pro Francis Mar, camisa 16 do Vasco. É o cartão bobo, né? A falta marcada, depois da falta apitada, ele resolve chutar a bola para longe. Quer dizer, retardando, né, o reinício do jogo por parte da equipe do Fluminense. Aí o Felipe. Se apresenta lá o Edinho do lado esquerdo, está jogando como um terceiro zagueiro, avançando agora do lado esquerdo. Traz para o pé direito. O passe não foi legal, briga Rafael Sobis, toca no Felipe. Felipe tem o Samuel, tem o Sobis, tocou no Sobis. Dividida, Wagner chega rasgando. Bola cai no Edinho. Confirmação do amarelo para o Francis Mar. É o primeiro, está estreando hoje. Recupera o Vasco da Gama. Se mandando ali pela esquerda o Henrique. Foi o Diguinho, deu um lençol no Henrique, o Diguinho. Jean. Na direita, Bruno. Aí o Bruno. Se mandando pelo meio. Tocando no Jean. Francis Mar volta na marcação. Não é importante. Olha só o tanto de jogadores do Vasco que tem ali. É aquilo que a gente mostrou na mesa tática, né, Luiz? Assim você dificulta demais o adversário, porque o campo já está molhado, a bola fica escorregadia. Você, para driblar o adversário, precisa ter realmente uma perfeição, porque senão o companheiro ele vai e consegue pelo menos desviar. Diogo Silva teve que dar aquela despachada lá pro ataque. Pois não, Galindo? E assim que tomou o cartão amarelo, que o Francis Mar tomou o cartão amarelo, o Dorival Júnior chamou o Willy logo e vai entrar daqui a pouco camisa de número 93 para a saída do estreante Francis Mar.
Sei não, viu? O Júnior vai falar sobre isso. Virou uma moda. Antigamente não tinha essa história de antigamente. Há alguns anos de jogador pendurado no jogo. Não sei que seja um cara que tem uma função, que é obrigado a ter o choque, mais marcador, né? Zagueiro, cabeça de área, Luiz. Os outros dá pra você ir segurando. Ainda mais o Francismar, que tá fazendo uma boa estreia, tá jogando bem. Olha o Bruno, que drible ele deu no Henrique. Wagner pedindo cruzamento pro Samuel, ele também escorregou. Bola voltou no Felipe, bateu pro gol. Diogo Silva foi lá pra fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Diguinho sai jogando lá com o Edinho. Edinho pro Felipe. Edinho vira para Bruno. Aí o Bruno se mandando. Tentou a jogada no meio pro Samuel, passou. Foi o Rafael Sobis, mas quem chegou foi o Fagner. Diguinho. Mais uma vez no Gum. Gum pro Felipe. Bola tocada na esquerda, quem recebe é o Wagner. Wagner protege, vai pra cima da marcação do Fagner. Sistema de alto-falantes a todo vapor na ressacada. Bola com o Edinho. Edinho pro Gum. Gum domina, tocando na direita pro Bruno. Bruno marcado pelo Henrique. Henrique deu bote e ganhou. Aí tenta sair com velocidade pro Vasco. Mas esse é um erro, né? Precisa que alguém aproxime, senão o Bruno vai ficar limitado a tentar somente o drible. Cartão amarelo. Tá voltando, né? Não tem jeito. Puxou, né? Muito claro. Interrompendo o contra-ataque. Né? Exatamente, o cartão bem aplicado. Tanto o Vasco quanto o Fluminense, desfalcados dos seus dois grandes astros, né? Que você tá vendo aí a modificação, a entrada do Willy no lugar do Francismar, a modificação, a opção aí do Dorival Júnior. John Clay deve ir pro meio e o Willy jogar na beirada do campo, né? Eu acho que a ideia do Dorival, ela é boa. Eu não sei se eu tiraria o Francismar, entendeu, Luiz? Talvez pudesse tirar até o André, porque ele precisa, como o Fluminense adiantou suas linhas, né, de ter pelo menos uma jogada de desafogo quando tiver na parte defensiva. E ele agora tem dois jogadores de extrema velocidade lá na frente. Então você, vote agora. Quem faz mais falta aos seus times? Juninho ou Fred? Só essas duas feras, que por sinal foram parceiros no Lyon da França. É só você ir lá no Globoesporte.com, Futebol 2013. Participe aí, com seu celular, com seu tablet, com o laptop. Tem muita gente que adora ficar vendo TV com tablet no colo. Entra aí, vem com a gente. Vote agora. E essa é boa de votar, eu tô curioso pro resultado. Vasco, só o André não tá atrás da linha da bola. Olha o Felipe. Bola na esquerda pro Sobis. Jomar espantou até ali o bando de quero-quero. Tiro de meta tá marcando a arbitragem. Vamos aproveitar para ver os gols do Bavi. Primeiro gol do Bahia, esse toque de cabeça do Rafael Miranda. E depois William Barbio chutou, a bola voltou no Fernandão. Soltou a canhotaço o Fernandão para fazer o segundo. Fernandão fazendo o 12º dele no Campeonato Brasileiro. O artilheiro é o Ederson do Atlético Paranaense com 15. Depois o William 14, Gilberto da Portuguesa com 13 e o Fernandão do Bahia com 12. Sobis. Levantamento pro Rafael, chega o Cris, bola volta no Jean, levou pro pé esquerdo, o Jean trabalhou, bateu à direita do Diogo Silva. Globo, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável, essa é pra profissional. E na madrugada do Dia das Crianças, o ginasta Diego Hipólito é um dos convidados do Corujão, que vai falar sobre o esporte na infância. Corujão do Esporte é na madrugada de sexta para sábado, logo depois do treino que define as posições de largada para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Treino às 2 da madrugada, horário de Brasília, e a corrida de sábado para domingo às 3. Lembrando que se o Vettel ganhar e o Alonso ficar de nono para baixo, o Vettel será tetracampeão mundial. Neste domingo, no Japão, está quente a Fórmula 1. Felipe Souto pegou o Wagner.
Cartão. Como disse o Júnior lá, aos 10 minutos de jogo, no segundo tempo ele vai abrir a carteirinha e vai sair mostrando cartão para meio mundo. Olha lá a pegada do Felipe Souto. Já é o 4º cartão. Bem aplicado também. Se ele tivesse mostrado cartões, ia ter que estar expulsando meio mundo. Né? Ia ter que estar expulsando. Quer dizer, ele foi cauteloso, inteligente, segurou o quanto pôde no primeiro tempo. Aí Leandro Eusébio, 13 minutos de bola rolando no segundo tempo. Cruzeiro e São Paulo tá 0-0. Botafogo vai ganhando do Náutico por 2-1. Corinthians e Atlético Paranaense. Aí em Mojimirim tá 0-0. Aí você vê o Felipe Souto. Henrique, de novo no Felipe Souto. No meio para Pedro Quem. Dá uma pisadinha na bola, mas levou. Samuel tá na marcação. Quem na esquerda? Henrique. Ajeitou. Boa bola pro John Clay. De novo na esquerda pro Henrique. Não alcança. Lateral pro Fluminense. Olha, profissão técnico de futebol. Qual o estresse a que eles estão submetidos? Depois da arritmia cardíaca do técnico Oswaldo de Oliveira, o Esporte Espetacular acompanha a rotina de outros treinadores. Como eles cuidam da saúde. Você está vendo aí o Dorival Júnior, que está sendo monitorado hoje pela reportagem do Esporte Espetacular. Domingo, você vai ver o resultado. Ele está medindo os batimentos ali à beira do campo. Você vai ver domingo no Esporte Espetacular, 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Ivan Moré, Glenda Kozlovski, o time da Globo trazendo o Esporte Espetacular. Companheiraço de todos os domingos às 9h30 da manhã. Edinho. Escanteio para o Fluminense na esquerda. É assim o time fica, né, com os 3 zagueiros. O Edinho está até de vez em quando caindo ali do lado. Tem que fazer esse papel mesmo, né? Mas ele chega ali e não sabe o que fazer. E ainda tem problema com a perna esquerda. Tem que sempre trazer para a direita. Arrumou um escanteio. Escanteio para o Fluminense. Vem bola levantada. Wagner na cobrança. Samuel tentou o domínio, mas está marcando a falta cometida pelo Samuel em cima do Felipe Souto. Felipe Souto vai se levantando aos pouquinhos. Torcedor do Vasco, um apreensivo, outro já com uma expressão um pouco mais feliz. O time está ganhando e a gente está revendo o empurrão do Samuel, Marcelo. Muito visível, né? Muito clara a falta. É daquela que não dá para dizer, não, todo mundo se agarra. Não. Só ele fez a falta dentro da grande área. Sábado, 8 da manhã, Brasil e Coreia, direto de Seul, a capital coreana. Seleção brasileira. 2 amistosos agora, outros 2 em novembro, um no ano que vem, depois é Copa do Mundo. Vai jogando Pedro Quem. Fagner. Tentou pro Marlone. Girou, escorregou um pouquinho. Isso atrapalhou demais a decisão que ele tomou depois na sequência. Mas agora foi engraçado, né? Que eu acho que o Pedro Quem se ligou que ele estava jogando de cabeça de área, que ele roubou a bola e já ia, né, se meter como meia, né? Ele se tocou aí, parou na jogada, deixando para que os companheiros lá da frente pudessem resolver a jogada. Faz o giro aí o Henrique. Pedro Quem está ali do lado, mas ele tocou, boa bola para o John Clay. O Willi passa na direita, John Clay vai levando o pé esquerdo, Diogo. Diga, Galilo. Preocupado com essa parte física, nessas 11 rodadas que faltam, o Vasco decidiu esta semana reforçar a fisioterapia, não apenas em casos especiais como o do Juninho Pernambucano, mas agora com todo o elenco do clube. Luiz. A defesa evidentemente foi do Clever. O Diogo está do outro lado, Luiz Roberto. Bola tocada aí para o Sobis, de longe! O Sobis tem esse chute sempre perigoso de fora da área. Há partidas que ele aproveita mais, chuta mais, como fez agora. Agora sim o Diogo Silva saltou e não alcançou. Olha onde Luiz passou. Diga. E cai uma garoa muito fininha. Já choveu um pouco mais forte no início do segundo tempo. Talvez os jogadores com melhor chute estejam se aproveitando disso, testando os goleiros. Aí a garoa, como disse o Marcelo Correge. Repórter tem que ter sempre aquela capinha de chuva na bolsa, esperta. Aí o Clever. Jomar faz a proteção, vai ficando lá para o Diogo Silva. Fez a opção de defender.
Olha, o Botafogo vai ganhando por 2-1 do Náutico. Já assim que a bola parar aqui, nós temos um lance para mostrar lá na Arena Pernambuco. Botafogo que vem na expectativa de conseguir a recuperação, se reencontrar com as vitórias. Lembrando que o Grêmio hoje perdeu do Criciúma. Olha só o André, por cobertura, sim, não chegou a ser um toque por cobertura, mas foi uma cavadinha. A ideia era essa mesmo, né? Porque ele viu o Cleber um pouco adiantado. Era por cima mesmo dele. Categoria, mas... Ele tá, o cara tá ligado no jogo, entendeu, Luiz? Quer dizer, ele tá prestando atenção qual é o posicionamento do goleiro adversário para quando aparecer uma situação, ele ter a solução. 18 do segundo tempo, tá aí o Diguinho. Recebe Edinho. 1-0 pro Vasco, gol marcado pelo Cris. A luta contra o rebaixamento ficou mais quente do que nunca. São Paulo tá empatando com o líder. O Vasco vai ganhando do Fluminense. O Criciúma ganhou do Grêmio em Porto Alegre. A Ponte Preta ganhou do Atlético. Curitiba ganhou do Santos. Brasileirão na reta final. Vai sendo de arrepiar os corações aí, né? Diguinho. Rafael Sobis. Aí Gum. Desarme do Henrique. O lateral para o Fluminense. Olha lá o Bruno para fazer a cobrança. Jean. Felipe. Olhou para lá, olhou para cá. Sempre na expectativa daquele passe decisivo. Aí teve que trabalhar com o Diguinho. Diguinho devolve no Felipe, levou para o pé esquerdo, rolou, boa bola para o Sobis, foi desarmado, o Willi apareceu, deu um totozinho só na bola. E o Fluminense recupera Diguinho para o Felipe, Felipe levantou para o Samuel, Cris de cabeça tira dali. E o Bruno preferiu o escanteio, até porque o Henrique estava bem em cima ali da jogada, né? Aí o Cris com a abraçadeira de capitão aos 36 anos, torcedor do Vasco com o time. Sabe do tamanho da importância da vitória de hoje. Wagner no escanteio. Gum e Leandro Eusébio como sempre. Olha o levantamento, olha o Edinho subindo. Só que foi do Pedro Quem para outro escanteio. Pedro Quem levantou o braço ali, talvez na expectativa da marcação de uma falta do Edinho, né? Passamos de 20 do segundo tempo. Agora é o Sobis na cobrança do escanteio. O Wagner fica na sobra, Edinho na primeira trave, Bruno vai para a segunda, o Gum vai subindo, o Cris com ele e o André chega rasgando, tirando dali. John Clay. Wagner. Trouxe bem pelo meio, tocou no Marlone, o Willi na direita, John Clay na esquerda, tentou para o meio, tocou no Felipe. Os jogadores do Vasco queriam um toque do Felipe. Edinho. Rafael Sobis. Vem o Fluminense, o Vasco vencendo. Aí o Sobis tocou atrás pro Edinho. Edinho protege, adianta pro Samuel, bola passou, o Diogo Silva. Tranquilo, fica com ela, evitou de tocar a mão para ganhar esse tempinho aí, ó. Depois que o Vasco fez 1-0, vamos dar uma olhada como é que ficou a posse de bola, que sugere, você faz 1-0, né? E aí joga um pouquinho esperando, olha lá, 60% de posse para o Fluminense, 23 minutos e 20 segundos de posse de bola contra 15 minutos e meio do Vasco da Gama. São 8 minutos a mais de posse de bola do Fluminense. Mas eu acho que... Eusébio levantou o André agora. Outro cartão. Mas eu acho que essa estratégia ela foi pensada, viu, Luiz? Inclusive a própria entrada do moleque lá pela direita, do Willi, para poder puxar esses contra-ataques. A gente viu na jogada anterior, né, que faltou um pouquinho do Marlone de fazer a jogada. Olha lá o que aconteceu com o Eusébio, Júnior, lá. Tá fora do próximo. Terceiro. Então o que acontece? O Vasco tem a jogada do contra-ataque, precisa só acertar o passe, né, na jogada anterior que o Marlone errou. O Fluminense tá jogando dentro das suas características, né? Você vê que somente o Samuel não é bem aproveitado, por quê? Porque as jogadas de cruzamento, que é uma das suas características de aproveitamento dentro da área, elas não estão saindo só nas tabelas. Tem bolinha anunciando que a rede balança no Brasileirão. O Fluminense é sábado contra o Grêmio, o próximo jogo do Fluminense do Maracanã. Douglas, São Paulo 1, Cruzeiro 0, Vasco assim volta para a zona do rebaixamento. Todos os times menos o Náutico. Todos, olha, Curitiba, São Paulo, Vasco, Criciúma e Ponte Preta, todos ou venceram ou estão vencendo. E o Cruzeiro que ainda não perdeu no Novo Mineirão. Aliás, a última derrota do Cruzeiro
no Mineirão foi pro São Paulo. Que coincidência, o jogo não acabou ainda, mas é uma coincidência. Que é uma vitória também. Aí você vê a reunião da comissão técnica. O Assis está ali também, ela de amarelo, o Assis, né? Luxemburgo mais embaixo. Nossas câmeras buscando para você. O Luxemburgo está ali no Brasil, toda vez que um técnico está suspenso, ele vai para o campo, ele vai para o vestiário. O regulamento diz que não era para ser assim, mas eu ainda não vi essa lei ser cumprida. Não é o Luxemburgo, né? Todos os técnicos, sempre de uma forma ou de outra, participam do jogo. Henrique, levou o Henrique, vai bater, bateu cruzado, Leandro Eusébio contra o Patrimônio, mas acabou salvando, porque a bola ia para o André. Olha o Henrique, foi, e o Leandro Eusébio de biquinho, jogando para escanteio. O Henrique bateu pro gol nesse movimento que ele fez. Ele não teve negócio de cruzar pro André, não, né? Nada disso, ele chutou no gol. E ia terminar sendo um ótimo passe pro André. Hora de melhorar a marcação ou de reforçar a marcação. O Correia vai falar já. Marlone, ele vai para a cobrança do escanteio. A microcâmera mostrando o Diguinho ali com a mão na trave. Marlone foi para a bola, bateu na segunda trave. Pedro Quem vai lá para fazer a defesa. O Clever saindo, o goleiro do Fluminense. Gum pro Diguinho. Rafael Sobis. Marlone marcando. Marlone ganhando. Felipe Souto. John Clay pro André. Olha o Willi passando. É pro Willi. Levou o Eusébio. Caiu o Willi. O juiz estava pertinho. Eusébio agora dá uma descompostura no Willi. Aí percebeu. Foi lá, falou alguma coisa. Depois ajudou a levantar. Acho que ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Foi a impressão que eu tive. Eu posso estar equivocado. Mas não houve nada. O lance foi normal. Wagner. Aí o Wagner. Pro Bruno. Recebeu, levou pro pé direito. Bateu, jogou sobre o gol. E a gente vai mostrar para você agora o lance do Leandro Eusébio no Willi. Deixa eu só ver agora, Marcílio, na sequência. Olha, o Willi, Leandro Eusébio. O Marcílio já disse que não houve nada. Aí o Leandro Eusébio deu uma... rapaz, o Willi depois bateu ainda no joelho ali do Clever. Mais uma imagem, nossas câmeras espalhadas, mostrando todo desenrolado. Bateu forte, viu? Aí o Eusébio lá, ameaçou dar uma descompostura no moleque, depois pensou bem, falou, vou ajudar o moleque a se levantar. Ô Luiz. Diga, Galindo. E o Wagner do Nascimento correu junto com o Leandro Eusébio. Talvez ele tenha percebido, o zagueiro tenha percebido a aproximação do árbitro. No momento em que sai o Marlone, brigou bastante, sai bastante cansado, ofegante, com a camisa de número 30. E entrou 84, o Sandro Silva aí, reforço sim, na marcação do time vascaíno, que vai vencendo aqui em Florianópolis. Percorreu 8 quilômetros o Marlone com 25 minutos de segundo tempo. Trabalhou muito bem, Luiz. A bolinha aí. Trabalhou bem na parte tática. Bolinha nervosa hoje. Reinaldo, lateral esquerdo, faz o segundo do São Paulo. Cruzeiro 0, São Paulo 2. Se eu não estou enganado, 20 jogos no Novo Mineirão com 19 vitórias e um empate. Impressionante o Cruzeiro. O São Paulo vai ganhando por 2-0. Uma vitória, 3 pontos que talvez nem estivesse na conta do São Paulo, que está muito desfalcado hoje, né? Luiz Fabiano, Rogério Ceni, um monte. Felipe levantando para o Sobis. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine, dentes 3 vezes mais brancos. Veja aí o Cris comandando a defesa do Vasco. Vai lá para fazer a cobrança o Wagner, vai para a bola para o levantamento do escanteio. Saiu o Diogo Silva, com as duas mãos tirou o Rafael Sobis, ele o John Clay. Sobis de novo, aí tentou pro Samuel, pro Gum, voltou pro Samuel, brigou, bola volta no Sobis, é pressão tricolor, Sobis fez o levantamento, Eusébio passou, Wagner não alcance, a bola vai pela linha de fundo. Cruzamento do Sobis, passa por todo mundo, e nós vamos pro Mineirão mostrar os gols do São Paulo. Vitória por 2-0 sobre o líder absoluto Cruzeiro. Primeiro gol marcado pelo Douglas. Camisa 23 chegando. Depois a cobrança de volta. A bola espirra. O Ademilson cruzando para o lateral esquerdo. Reinaldo. Fazer o gol do São Paulo.
que é um castigo pelo aquele gol que o William perdeu no primeiro tempo, do inacreditável. Como diria, olha o Felipe aí, como diria o técnico do São Paulo, o Muricy, a bola pune. Tem isso, Júnior. Mas a verdade é que os times todos envolvidos com o rebaixamento, exceção do Náutico, né, que vai perdendo 2-1 para o Botafogo, vencendo na rodada. E agora a falta do Henrique em cima do Sobis, perdão, do Bruno. O Henrique vai, ele até visa a bola, né, Marcelo? E aí? Ele visa a bola. É claro que ele tenta ir na bola. Ele até toca também na bola. Exato, mas é falta que ele fez. E eu acho que ele não levou o cartão, ou não vai levar, talvez justamente por essa intenção. O árbitro sentiu que ele não teve maldade, que o objetivo dele era a bola e errou o bote. E ele trocou a chuteira, hein, Luiz? Deu pra ver na sola agora quando ele tava ali, ó. Olha as faltas ali. 20 do Fluminense, 16 do Vasco. Ele trocou a chuteira, porque ele tinha escorregado 2 vezes no primeiro tempo, deve ter a puxada na orelha dele. 30 metros e 80 da bola para a linha de gol, nosso círculo virtual dos 9 metros e 15, que é a distância regulamentar da bola para a barreira. Sobis e Wagner. Sobis vai para a bola, faz o levantamento. Jomarra para de cabeça. Ela volta no Bruno, tentou o toque, vai o Samuel brigar por ela. Arrumou o escanteio. Samuel está pedindo o apoio da galera. O juiz está marcando tiro de meta. Ele está dizendo, fui eu vi, é comigo. Marcou o tiro de meta. Vamos ver de novo. Foi o Bruno que tocou de cabeça. Puxou a responsabilidade, puxou certo. Olha ali. Lente de aumento mostrando. Olha, é difícil até, mas ele estava pertinho, né? Estava muito bem colocado. Estava bem. O Wagner viu, bateu no peito e disse que eu estou decidindo. Lente de aumento é mais rapidinha do que o Willi, tá na hora para você. Não ficar nenhuma dúvida. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. André. John Clay. Felipe Souto. Sandro Silva, camisa 84, ano de nascimento dele. A exemplo desse aí, o Willi, nasceu em 93. Sandro Silva, devolução para o Henrique. Se mandou o John Clay, também o André. Henrique levou, rolou para o meio. Tocou. E o Clever foi lá para ficar com ela. E de novo nas costas ali do Bruno, quer dizer, o Fluminense está jogando com 3 zagueiros, o Bruno tem que se mandar mesmo, né? Mas essa situação, Luiz, ela vai acontecer sempre, né? E o Vasco está sabendo aproveitar, principalmente esse lado esquerdo aqui, quando o Henrique está se soltando um pouco mais, quando tem o espaço ali para fazer as jogadas combinadas. Como o Grêmio perdeu do Criciúma por 2-1, mesmo perdendo, o Cruzeiro vai mantendo 11 pontos de vantagem para o vice-líder. O Botafogo vai indo a 46 agora, ficando a 13 do Cruzeiro, que tem 59, é o líder absoluto do Brasileirão. 2-0 para o São Paulo em Belo Horizonte. São Paulo que domingo enfrenta o Corinthians no Morumbi. Era uma semana que as contas no Morumbi indicavam 2 pontos, está de ótimo tamanho. Vai ficar na zona do rebaixamento, mas não vai deixar de somar ponto. É aí que as coisas vão mudando, né? É falta em cima do Wagner. Veja aí o Wagner Magalhães, se aproximou ali, marcou a falta. Contou o lugar correto, Bruno cobrou. Leandro Eusébio. E o Fluminense com 34 pontos com a derrota, definitivamente está olhando para a parte de baixo da tabela. Está lá no meio, mas 34 pontos, o Vasco vai indo a 32, abre a zona do rebaixamento. Qual a diferença? 2 pontos. Jean. Felipe. Sobis. Lá na esquerda. É pro Edinho. Traz pro pé direito. Fez o cruzamento. Vai brigar o Samuel. Diogo Silva de soco tirou, voltou no Felipe. Meio que furou, tocou no Samuel pro Sobis. Arrumou pro Jean. Voltou no meio pro Cris. Tirar dali. Contra-ataque com o André. André vai ter o rapidíssimo na esquerda pedindo. Tentou o passe pro William, acabou errando. Tava todo mundo tão atrás que ele não tinha nem necessidade, né, de arriscar muito rápido. Poderia até ter evoluído um pouco mais com a bola.
32 minutos, segundo tempo, na ressacada em Florianópolis. O Vasco perdeu mandos de campo, por isso essa partida está acontecendo em Santa Catarina. A casa do Avaí, bola pro Bruno, na direita, Samuel pedindo, Bruno foi no fundo, cruzamento, quase que passa, mas o Cris faz mais um corte. Gum recupera, leva para a direita, trabalha pelo meio, Felipe fez o levantamento, de novo o Cris. Eis o gol que vai dando a vitória ao Vasco e por enquanto não errou uma defendendo. E aí o Gum se enrola com o Willi, aí sabe como é que é, né? Negócio de contra-ataque, fez a jogo, coisa e tal, né, Marcílio? Fez a falta e levou o cartão com razão. Náutico 1, Botafogo 2, Rafael Marques e Sidorf fizeram os gols da virada do Botafogo. Aí a bola do John Clay lá pro Willi, não há dúvida, o Marcílio já disse claramente que a falta aconteceu e foi para cartão. Cartão amarelo pro Gum. Tá jogando o Fluminense com o Diguinho. Fim de semana de Fórmula 1 em clima de decisão. Sebastian Vettel pode levantar o título de campeão mundial no Grande Prêmio do Japão. Sexta para sábado, 2 horas o treino. Sábado para domingo, 3 da manhã. Jean, Samuel, Wagner vai na velocidade. Samuel tentou uma lambreta em cima do Cris. Não conseguiu. André vai tentar o contra-ataque. John Clay. Chegadinho. John Clay. Willi passa na direita. John Clay. Pro Willi, tá adiantado ele. O André conseguiu fazer a leitura e acho que talvez ele não estivesse. Mas o Willi, olha lá, o André tá tranquilo na direita, o Willi tá, não precisa nem de você, Marcílio. Globo, a gente se liga em você. Novo Golf, o melhor da Volkswagen num único carro. Aí o Jean. Felipe, é pressão do Fluminense. Felipe pro Edinho. Edinho pra Felipe na esquerda. Cruzamento na cara do gol. Nem um pé pra tocar nem na defesa e nem do ataque. Bola volta no Bruno. Henrique tá marcando. Aí o Bruno ganhou bonito do Henrique. Levantou, dominou. Samuel tentou limpar. Chega Fagner. E joga pra escanteio. O Jomar dá um chutão lá. O Jomar já tem cartão amarelo. Ele dá um chutão desse. Uma dessa aí o juiz cisma e pune de novo com o cartão. Diga, Galindo. Que o John Clay caiu, se levantou, caiu novamente agora, sentindo bastante. Até o zagueiro Leandro Eusébio tá dando uma força ali. Aí o juiz interrompeu a partida agora, Luiz. O que acontece é o seguinte, o André foi reclamar com o árbitro, Wagner Magalhães, de que o jogador, o John Clay estava caído e o Fluminense não fez o fair play. Ora, o jogador do Fluminense estava atacando. A bola cruzando na linha na cara do gol. O jogador driblando o lateral e cruzando. Como é que vai parar o jogo para fazer fair play? Não é esse momento de fazer fair play. O juiz deu uma enquadrada no André e pronto, explicou para ele. Meus amigos, a nossa enquete de hoje, vote agora. Você votando e participando está encerrada e nós temos então o resultado. Você vai vendo aí o lance da lambreta do Samuel em cima do Cris. O Marcília vai dizer se tem algo de equivocado ali. Depois que a gente trouxer o resultado da nossa enquete, Marcília. Ela ia equilibrar. Vamos, espera um pouquinho com a enquete. Marcília, diz aí. Cris no Samuel. Nada. Vamos agora para o resultado. Quem faz mais falta ao seu time? Juninho com 54%, Fred com 46%. Esse é o resultado do Vote Agora. Domingo tem mais no Brasileirão. Já o Júnior tenta decifrar o motivo de um resultado muito equilibrado, né? Até pelos resultados, etc. Sobes vai lá para a cobrança. Olha o Samuel subindo, o Gum também. Diogo Silva de tapa. Foi de tapa. Bola volta no Jean, segue a pressão, Dorival Júnior quase vai à loucura, levantamento, a bola vai sobrar no meio da área, Sandro Silva rasga, tira dali, bola volta no Felipe, levanta a cabeça o Felipe, levantou, Eusébio, mais de uma vez o Diogo Silva, aí falta, jogo perigoso ali em cima do Fagner. Globo, a gente se liga em você. Luiz. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa.
Pois não, seu André Galindo. A entrada do Wendel, camisa de número 17 no lugar do John Clay, e a bronca do Dorival Júnior foi para o quarto árbitro, que não levantou a plaquinha ali na hora do cruzamento. Portanto, o Fluminense fez o lançamento ali na área do Vasco com um jogador a mais. Felipe Souto. Aí o Sandro Silva. Saiu o John Clay, quase 10 quilômetros percorridos, entrando o Wendel. Fagner passa na velocidade na direita. Não acreditou muito que ia receber o passe e foi. Foi lá o Willi, mas sai jogando o Eusébio. E a falta do Fagner em cima do Wagner. Pedro quem mostra a bola. Chega o Leandro Eusébio, xerifão. Aí o jovem garotinho, torcedor do Vasco, já está preocupado ali. Finzinho do jogo, meus amigos. 38 minutos. Mesmo vencendo, o Vasco está se mantendo na zona do rebaixamento. Jean. Rafael Sobis. Foi do Sandro Silva. Lateral na esquerda que o próprio Sobis se prepara para fazer a cobrança. Felipe. Falta do Wendel. Em cima do Wendel, ficou reclamando o braço do Felipe. Tá bravo o Felipe. Diguinho. Diguinho. Voltou. Rafael Sobis. Wagner. Olha o Bruno. De cabeça. Fechou o Sobis. Wagner. Diogo Silva. Impressionante a defesa que faz o Diogo. Olha a passa. Olha o Wagner. Tudo bem. Vai em cima do Diogo. Mas tá ligado. Tá atento. Cobrança de escanteio do Sobis. Diogo Silva saiu meio desengonçado às vezes do Diogo, mas vai se virando no gol do Vasco. Olha, o Sobis passa e chegou a resvalar por sinal, né? E o Cris está dando condição pro Wagner no meio. Aí vem cobrança do Sobis. Levantamento, Eusébio. Está parando e marcando a falta. Você viu que terminou no Mineirão. O Cruzeiro perde a invencibilidade no novo Mineirão. Subida do Cris e o juiz marcou falta ali. Foi do Samuel. Exatamente, camisa 31, Samuel em cima do Wendel. São Paulo vencendo o Cruzeiro, portanto, por 2-0. Cruzeiro que agora joga domingo contra o Atlético no grande Clássico Mineiro. Jogo de mando do Galo, que poupou os jogadores hoje para esse jogaço do próximo domingo no Independência. Diga. Os semblantes no banco de reservas do Fluminense são de muita tensão, pela derrota, pela proximidade da zona de rebaixamento e pela sequência de jogos. Grêmio e Cruzeiro são os próximos adversários do Fluminense. E a torcida do Vasco não para de incentivar o time. Os manezinhos e brasileiros que residem em Florianópolis e aqueles que foram para Santa Catarina para acompanhar o jogo. Aí o Cris. Henrique. Os nativos de Floripa são chamados de manezinhos da ilha. Hoje em dia o grande, ilustre manezinho é o Guga, né, do tênis. Falta sobre o André, que está com câimbras. É o desdobramento, é todo mundo se matando. Chegou o Leandro Eusébio ali atingindo na panturrilha. Ou se você preferir, na batata da perna. Era para amarelo? Não. Eu digo sempre, o lance que vai provocar, o amarelo que vai provocar um vermelho, não pode ser aquele lance comum. Tem que ser um amarelo marca-texto, né? Aquele que não deixa nenhuma dúvida na decisão do arbitragem. Ô Luiz. Jogadores do Fluminense, viu, Galindo, conversando ali com o Wagner no sentido dos acréscimos. Ali o massagista, o GG, o Jerônimo. Entregando uma aguinha ali. O Jerônimo, GG do samba, como era chamado pelos companheiros, pelos amigos. Da Vila Isabel. Da Vila Isabel, é. Vai lá para a cobrança, Felipe Souto. A escola de Noel. Aí o Felipe Souto. Tocando na esquerda para o Wendel. Termina em Mogi Mirim. Adivinha? Corinthians 0, Atlético Paranaense 0. Vai gostar de 0-0 no Brasileirão 2013. O Corinthians. Pior é que o Dunga acha que não fez a falta. O Gum acha que não fez a falta.
Isso que é o pior. Olha lá. O Wender dá aquela caída também, dá uma forçada na queda. Mas empurrou, é falta. Mas é de cartão ou não? Não. Então tudo bem, porque ele já tem amarelo. E com isso, era tudo que o Vasco queria, que demorasse um tempão para a falta ser cobrada. Felipe Souto. Chegou o Diguinho. Felipe Souto evitou a saída. E é lateral. Então bola rolando para Vasco e Fluminense, e ainda Náutico e Botafogo. Opa, olha a bola então, e no Recife, que é o outro jogo que está com bola rolando. 2-1 para o Botafogo, até aqui tem gol no Recife. Olha, GG faz o terceiro para o Botafogo, que quebra a série de 5 jogos sem vencer. E chega a 46 pontos, GG fazendo o terceiro. O está parando e marcando a falta, o Fluminense tem muita pressa, vai sair rapidinho. Já já a torcida do Botafogo vai ver o terceiro gol do Botafogo. Essa altura, vitória importantíssima. Essa luta por um lugar na Libertadores que o Botafogo não disputa desde 1996. Aí o Sobis. Portanto, lá em Mojimirim, 0 para o Corinthians, 0 para o Atlético Paranaense, que vai a 45 pontos. Bola tocada lá pro Edinho. Olha o Jomar. Fez um lance lindo e depois deu de bico. Cris chega para tirar. Jomar em estado puro no lance anterior, né? O aqui do Henrique, que foi inteligente, Henrique. Aí jogou no Willi. Você que estava curtindo. Corinthians e Atlético Paranaense, empate 0-0 em Mojimirim, com o Kleber Machado, com a equipe da Globo. Vasco e Fluminense, jogo extremamente nervoso, dois times brigando contra o rebaixamento. Termina na Arena Pernambuco. O Náutico virtualmente rebaixado, perde de virada 3 para o Botafogo, 1 para o Náutico. Vitória importante do Botafogo, que há 5 rodadas não sabia o que era vencer. O time que chegou a ser líder do Brasileirão está ali em terceiro agora. São Paulo ganhou do Cruzeiro por 2-0, quebrando a invencibilidade do Cruzeiro no Novo Mineirão. E domingo, São Paulo e Corinthians se enfrentam no Clássico Paulista no Morumbi. Aí Fagner. Aí o Vasco vencendo por 1-0, gol do Cris. Recebe o Wendel. Na experiência vai mantendo a posse de bola nesse finzinho. Fagner. Felipe encostou na marcação. Cruzamento é para o André. Diguinho fez o corte. E o Wendel deixou a bola sair. Luiz. Para ganhar ainda mais tempo, o torcedor do Fluminense evidentemente está preocupado, está tenso. O time tem 34 pontos. 34 é 2 além da zona do rebaixamento. Tudo bem que tem alguns times ali entre a zona do rebaixamento, né? São Paulo, Curitiba, Goiás, o próprio Flamengo que joga amanhã contra o Inter. A gente tem que mostrar o gol do Botafogo, o terceiro, gol marcado pelo GG. Não estava prontinho pra gente mostrar o gol, o terceiro do Botafogo. 3-1 sobre o Náutico. Aí Felipe. A adrenalina pura no fim do jogo. Olha o lance do Felipe. Tocou no Jean. Jean tentou pro Samuel. Ajeitou, sobe pedindo. Samuel rolou pro Wagner. Entrega mais à frente pro Rafael Sobis. Protege, levanta direto. Diogo Silva saiu. E de soco botou pro Willi. Contra-ataque do Vasco. Diguinho na marcação. Aí o Willi, é rapidinho, mas tem 2 na marcação. O Gum desvia. E a bola vai saindo pela linha de lado. Eu calculo os 3 minutos de acréscimo. 3 já apontou a 3, é isso e mesmo. Segue Danilo. assim, né? Isso, 3 minutos. Aí a cobrança do lateral do Henrique. Chega Edinho. Qual é a sina, Marcelo Correge? De não vencer clássicos em 2013 para o Fluminense. O time ainda não venceu umzinho sequer nessa temporada, Luiz. Verdade, ainda não venceu mesmo. 3 empates e agora a 7ª derrota nos clássicos estaduais. Mas ainda tem jogo. Wagner levantando, olha o Leandro Eusébio. Jomar tirou de cabeça, a bola caiu no Wagner, perdeu para o Wagner, entregou para o Sobis, rolou no Jean. Protegeu, devolveu no Wagner, pé direito, levantou o desvio do Samuel, foi sobre o gol. E a bola vai pela linha de fundo. Vamos ver então o terceiro gol do Botafogo.
Aí o Dorival Júnior, os batimentos cardíacos monitorados. Jogada pela direita do Edilson. E aí, categoria do GG, recebeu, olhou, escolheu, e 3 para o Botafogo, 1 para o Náutico. Está sendo monitorado o Dorival Júnior, porque domingo no Esporte Espetacular, né? Qual o estresse que estão submetidos os técnicos brasileiros? Domingo no Esporte Espetacular, 9h30 da manhã. Apita Wagner Magalhães. Termina o Clássico Carioca na Ressacada em Florianópolis. 1 para o Vasco, gol do Cris, 0 para o Fluminense. Já já a classificação do campeonato. Globo, a gente se liga em você. Futebol 2013, oferecimento Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Skol Profissa, é retornável, essa é para profissional. Johnson & Johnson, Listerine, dentes 3 vezes mais brancos. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Novo Golf, o melhor da Volkswagen num único carro. E Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Eu não pensei 2 vezes antes de investir no San Diego Home Club, um empreendimento onde você consegue agradar a família inteira. Meus filhos, por exemplo, estão adorando morar perto da escola. Minha mulher...